conheça, né, pela introdução. Eu me chamo Leonardo, faço parte aqui do sucesso do cliente da minha biblioteca. E hoje vou fazer uma apresentação geral da plataforma, né, para facilitar a introdução de vocês, né, ao uso, né, facilitar um pouquinho aí essa jornada e conhecer um pouquinho os nossos recursos, tá? Eu vou compartilhar a minha tela aqui agora. E no decorrer disso, caso vocês tenham algumas dúvidas, eu tenho acesso aqui ao chat, né? Muito provavelmente eu vou fazer uma apresentação corrida para ficar um pouco mais dinâmico e ao finalizar eu volto respondendo, né, algumas dúvidas e reforçando, né, caso qualquer coisa não tenha ficado claro, tá? Bom, ao fazer o login, essa é a página inicial que vocês verão, né, assim que, o acesso de vocês for concedido, né. Eu gosto de falar sobre o acesso logo no começo, porque assim, o acesso ele é disponibilizado pela própria instituição, tá. Então, a gente sempre recomenda que vocês, procurem ou a biblioteca ou a pessoa responsável, né, dentro da instituição, que faz o cadastro, né, para poder liberar o acesso, né, para vocês. Dado isso, aqui a gente tem logo de cara as atividades recentes, né. As atividades recentes nada mais é do que os últimos livros que foram abertos, né. Aqui tanto que a gente tem o botãozinho continuar a leitura, né, e, geralmente é exibido os 2 últimos livros que a gente, eh, acessou. Aqui um pouquinho mais para baixo a gente tem o aprimore sua experiência, né. Que aqui a gente dá algumas dicas, né, de como, melhorar de fato a experiência, né. A gente tem um botãozinho aqui que já, leva direto para o catálogo, né, algumas informações sobre, os favoritos. Aqui um pouquinho mais para baixo, a gente tem o botão para, usar o aplicativo, né. Nesse botão aqui a gente tem algumas dicas, né, de como fazer o acesso por ele. Aqui a gente tem mais um botãozinho que leva direto para o catálogo, né, que a gente consegue ver o conteúdo que tem disponível. E aqui no rodapé, a gente tem também, alguns tutoriais escritos, né, onde você pode ver algumas informações a mais sobre a leitura em voz alta, né, algumas experiências, né, no caso perdão, experiências não, algumas coisas para aprimorar a experiência de uso, né, que seria as notas, os realces, as marcações, e aqui também a parte de personalização do leitor, né. Eu vou passar por essas partes, mas a gente sempre gosta de, mostrar, porque tá ali fácil, né, a gente consegue ter um acesso rápido a algumas informações caso tenha dúvidas. Passando para o painel esquerdo aqui lateral, a gente tem algumas seções, né, que no caso seria o início, né, que é essa parte que a gente está. A gente também tem o botão de pesquisa, a gente tem o catálogo, né. Aqui embaixo, na outra seção, né, minhas estantes, a gente tem meus livros, tem favoritos, e aqui mais para baixo a gente tem 2 botãozinhos, né, 2 botõezinhos, que é ajuda e comentários. Eu gosto de começar por comentários, porque assim, onde vocês conseguem mandar um feedback para a gente, né, sobre a plataforma, sobre a utilização, e isso estando diretamente dentro da plataforma, né. Então, caso vocês puderem contribuir, a gente fica muito agradecido, né, porque a gente está sempre tentando aprimorar a experiência do usuário. O botão ajuda, ele leva para nossa central de ajuda, tá? Então, a gente sempre pede para, se caso vocês forem enviar um ticket para a gente, né, um chamado, que seja relacionado a bugs na plataforma, né, como disse inicialmente, como sobre cadastro ou alguma outra coisa, relacionada a isso, a gente pede para procurar a instituição. Mas vamos lá, vou clicar aqui na guia pesquisa. A guia pesquisa, ela vai não vai aparecer nada, porque realmente é uma seção para pesquisa, né. Então aqui, a gente pode utilizar alguns termos para fazer a pesquisa. A gente sempre recomenda que usem
termos de forma associada. Como assim associada, né? A nossa busca ela é baseada por aproximação. Então, a gente sempre pede para fazer uma pesquisa utilizando ou parte do nome do livro, mais um pedaço do nome do autor, né? Ou até mesmo o nome do livro completo para ter uma busca mais efetiva, tá? Porque se vocês colocam um termo muito genérico, ele vai voltar uma pesquisa genérica também, né? Vou fazer aqui, economia. E assim vocês vão ver o que retorna. Ah, perdão, escrevi errado aqui. Economia. Certo. Aqui eles vão voltar, aqui a pesquisa vai voltar todos os resultados relacionados à economia, né? Então a gente pode ver aqui que voltam diversos livros. Aqui eu vou fazer uma pesquisa para a gente retornar esse livro aqui, esse Economia Exponencial. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o sobrenome do autor, que é o Ibrahim. Então a gente vai ter um retorno de pesquisa um pouco mais efetivo, né, para achar aquele livro que a gente está procurando. A gente também consegue fazer uma pesquisa aqui dentro do conteúdo do livro, tá? Mas para isso o livro ele precisa ter sido aberto antes, né? Que aí ele vai aparecer aqui nos livros que a gente já acessou. Como eu já acessei esse Economia, né? 19ª edição, ele vai aparecer aqui para mim. Então, para fazer uma pesquisa, para ver os resultados, a gente pode clicar nesse botãozinho que está aqui embaixo, né? Um resultado, que ele vai mostrar dentro do livro o termo, né, pesquisado, para a gente ver se aquele termo, né, que a gente está buscando tem dentro ali do livro. Leonardo, eu vou Oi, aproveitar enquanto está carregando aí o teu livro para pedir que o pessoal não esqueça de assinar a lista de presença, tá? E também uma avaliação do curso no final. Eu coloquei os links já ali no chat, tá? perfeito. Tá bom. E também essa apresentação está sendo gravada, tá, gente? Então vai ficar disponível depois no site do Super 8. Bom, aproveitando aqui depois do recadinho da Vanessa, retomando aqui, né, aproveitar que carregou. Como vocês podem ver, dentro do livro ele está retornando diversas vezes, né, diversas sessões. Leonardo, o teu áudio, a gente perdeu o teu áudio. Não Ah, estamos. Agora, perdão, eu acho agora. que eu acho que mutou aqui sozinho, desculpa. É, bom, retomando aqui, né? A pesquisa carregou. Como a gente pode ver, ela retorna dentro do livro todas as vezes que aparecem, né, aqui a palavra economia, né, em todas as seções do livro. E aqui embaixo tem até um Ibrahim dentro desse livro, né? Não é a mesma pessoa que a gente tinha procurado, mas ele aparece aqui também, né? O sobrenome. Bom, a parte da pesquisa, ela é basicamente isso. Acho que mais um ponto que eu tenho só a acrescentar é a busca específica por ISBN, né? ISBN nada mais é do que o registro do livro. Todos os livros físicos têm, né? Os e-books também têm, né? Os livros digitais, que seria como se fosse a identidade do livro, né? Aqui eu tenho um de exemplo. A gente utilizando a pesquisa pelo ISBN, o retorno da pesquisa ele é exato, né? Então ele vai voltar, né, de fato, o livro que tem esse ISBN aqui na pesquisa, né? Então, caso vocês tenham acesso
ao ISBN de um livro físico que ele esteja dentro da minha biblioteca, possivelmente vocês vão conseguir encontrar também, porque muitos livros a gente tem atrelado ao ISBN do livro físico também, tá? Mas assim, a gente sempre recomenda, se caso for fazer a busca por ISBN, para consultar a nossa planilha, que a gente disponibiliza na nossa newsletter todos os meses, tá? Que a gente sempre manda. Eu posso até deixar com a Vanessa depois, né? O link para cadastro, que lá todos os meses a gente mostra, né? Todos os livros que foram adicionados, todos os livros que foram removidos da plataforma, tá? Então, lá vocês conseguem ter acesso aos ISBNs exatos para poder fazer a pesquisa, tá? Bom, pulando aqui para a parte do catálogo. Aqui no catálogo, enquanto carrega, né, vou explicando para vocês, a gente vai ter disponível todos os catálogos que foram contratados pela instituição, tá? Sendo assim, todos os livros que vocês têm disponível para leitura vai aparecer aqui nessa seção. Claro, né? Como são muitos livros, né? A gente não consegue de fato mostrar todos na tela, né? Mas a gente faz uma recomendação, né? De alguns livros de acordo com a leitura de cada um, né? A plataforma ela tem uma certa inteligência que aqui, aonde essa parte, né? Tanto aqui, vejo que é tendência e aqui embaixo, o que que acontece? Ela faz uma recomendação baseado já na leitura que você está fazendo. Então, ele vai recomendar livros que sejam de assuntos próximos, né? Ou algo similar àquilo que a gente está lendo. Então, tanto aqui nessa parte que mostra 3 livros, quanto aqui nesse carrossel embaixo, que ele mostra esse carrossel um pouco maior, ele também indica livros, né? Que são próximos àquilo que a gente está lendo. O adicionado recentemente, eu acredito que seja autoexplicativo, né? São livros que foram adicionados, né, recentemente. E aqui mais para baixo, a gente começa a ter a recomendação por catálogo de fato, né? Como a gente tem aqui já, ó, MB pedagógicas, né? MB jurídicas, MB sociais aplicadas, e assim sucessivamente, né? Exatas, medicina, saúde, letras e artes. Aqui passando para meus livros, né? Essa seção, ela é onde fica os livros que a gente abriu recentemente, né? Até peço para vocês não ficarem muito presos a essa seção, porque assim, esses livros após 30, 60 ou até 180 dias, né? Ou até mesmo pela quantidade de livros abertos, eles podem sumir aqui dessa sessão, né? E sumir, quando eu digo, não é simplesmente evaporar, eles não estarão mais disponíveis, né? É que o nosso sistema ele tem uma atualização de códigos, né? Então, por exemplo, se o livro ele sofre uma atualização de edição, ou até mesmo uma correção, são atualizados os códigos desse livro. Então, ele pode sair aqui da aba Meus Livros, né? Mas, assim, é possível fazer a pesquisa dele novamente, abrir, e todas as informações que foram registradas ali dentro, né, como notas, realces e afins, elas estarão lá disponíveis. Aí a gente tem aqui para baixo a seção Favoritos. E o Favoritos, aí sim, o livro ele fica aqui permanentemente, enquanto a gente deseje que ele fique por aqui, né? Ah, eu vou até adicionar um livro aqui nos favoritos para vocês verem como faz, que é bem simples, né? A gente pode clicar nos 3 pontinhos aqui e clicar no botão aqui embaixo adicionar aos favoritos. E como eu estava dizendo, aqui dessa seção eles ficam por tempo indeterminado, né? Até que a gente queira remover, ou se de fato o livro ele for removido da plataforma, né? Por conta de algum pedido da editora ou até mesmo do autor. Aí, nesse cenário, a gente não consegue garantir que o livro estará aqui, né? Mas, caso contrário, ele vai estar sempre aqui disponível.
Bom, eu vou abrir um livro aqui para a gente dar uma olhadinha nele por dentro, como é, tá? Bom, esse aqui é o livro por dentro, né? Aqui do lado esquerdo, a gente tem como se fosse o sumário do livro, né? Onde que a gente consegue transitar por algumas seções deles, né? Como a capa, a folha de rosto, alguma outra seção aqui mais para baixo, né? Com um assunto específico. Essa parte aqui, ela é bem legal, porque assim, às vezes a gente está procurando, né, sobre um assunto específico, dá uma leitura rápida aqui no esqueleto do livro e consegue achar um tema, assim, facilitando, né, o acesso. É, aqui nesses três botõezinhos, a gente consegue ver a referência bibliográfica do livro, tá? A gente sempre pede para verificar, né, se essa referência bibliográfica ela está de fato 100% certa, tá? A gente está num processo de atualização dessas referências, então a gente sempre fala, né? Elas estão é, num sentido correto, mas a gente não pode garantir 100% que ela está correta, né? Então a gente sempre pede para verificar a referência bibliográfica, tá? A gente tem aí a BNT e algumas outras, né, de outros países, para vocês poderem consultar aqui as referências, tá? Aqui nesse botão também a gente consegue copiar a URL desse livro, tá? Para poder compartilhar, né? Geralmente, os professores utilizam essa função para compartilhar o livro com os alunos dentro da plataforma, né? Ou até mesmo dentro de um conteúdo que foi passado para o aluno poder acessar a plataforma. Eu gosto de aproveitar esse momento para dizer também que é sempre bom vocês orientarem, né? Toda vez que for compartilhado um link, que a pessoa que for acessar esse link, ela precisa estar inicialmente logada na plataforma, tá? Se ela não estiver logada, o link ele não vai funcionar, né? Porque o nosso sistema ele verifica, né, se a pessoa efetuou o login ou não, né? Aí ao clicar no link aqui, ele vai dar para a gente e tem um botãozinho copiar e fica fácil de compartilhar, né? Aqui para baixo a gente também tem o Lay Offline, né? Não vou clicar nele aqui agora, porque eu vou falar do Lay Offline um pouquinho mais para frente, tá? Mas é bom vocês já saberem que vocês também conseguem, né, acessar o aplicativo aqui por esse botão. Aqui na barra superior, a gente tem três botõezinhos, né? No caso seria a pesquisa em todo o livro, preferências do leitor, realces, e tem mais um, falei três, mas na verdade são quatro, né? Que são mais opções. Vamos começar aqui pelo pesquisa, né? Pesquisa, né? Ela funciona da mesma forma que eu disse para vocês inicialmente, né? A nossa pesquisa é baseada por aproximação. Então, a gente sempre recomenda que usem termos conjuntos, né? Concatenados, para que facilite a pesquisa de vocês, né? Por exemplo, que nem aqui eu vou colocar um termo genérico, membro, para vocês darem uma olhadinha como ele retorna. Ó, ele vai aparecer em todos os lugares, né? Todas as vezes que aparecem membro no texto. Então, caso eu queira algo um pouco mais específico, eu tento juntar as palavras, né? Porque aí ele vai me voltar aqui na parte de cima, as opções mais próximas daquilo que eu estou procurando. O legal aqui também é que ele também retorna figuras, tá? Caso tenha figuras no livro, ele vai retornar também aqui as figuras relacionadas àquela pesquisa, né? Aí a gente consegue abrir a figura aqui, dar uma olhadinha nela. A parte da pesquisa, ela é bem simples, tá? Não tem muito do que me estender sobre ela.
Vou passar aqui para as preferências do leitor. Aqui a gente consegue aumentar, né, ou diminuir o tamanho da letra da leitura. A gente consegue alterar o tipo de fonte, né, e também a cor, para ter uma facilidade melhor, né? Às vezes tem pessoas que preferem o modo escuro, né? Ou até mesmo sépia para facilitar a leitura, não ter uma leitura muito cansativa. Aqui a gente tem as margens também, né? E o espaçamento entre as linhas. Aqui nós temos uma seção que chama realçadores, né? Os realçadores eu vou mostrar para vocês como usa eles na prática. Só que aqui já adianto que vocês conseguem adicionar, né, realçadores novos. O legal de usar os realçadores, a gente sempre recomenda que vocês criem eles com um tema específico, né? Por exemplo, revisão de prova ou, né, estudo prático do tema X. Porque assim vocês conseguem utilizar eles, né, nessa cor e utilizarem o compartilhamento. Para efetuar o compartilhamento desses realçadores, né, vocês podem clicar nesse botãozinho aqui para copiar o link e você envia esse link para a pessoa que você quer compartilhar, né? Vamos imaginar um cenário assim: o professor ele fez algumas marcações no livro, né? E quer disponibilizar essas marcações para o aluno, né? Para eles irem direto na sessão ali, às vezes com um comentário também. É possível compartilhar aqui por essa sessão, tá? Aí, indo aqui para recursos de estudo, né? A gente tem as anotações. Eu tenho até uma anotação aqui que eu já fiz, né? Que a gente consegue ir para a sessão, né? Tá vendo? Essa camada média, clicando nela, ele já vai direto, né? Vou criar uma nova aqui para vocês verem como funciona. A gente pode aqui selecionar o texto e adicionar uma anotação. Pode colocar aqui, né? E aqui ela aparece para a gente, tá? Né? Nessa parte aqui, ó, tá vendo? E com o comentário que eu coloquei, né? Planos e eixos. Isso aqui é bom, né? Porque ajuda no estudo, ajuda até mesmo a gente voltar para uma sessão do livro, né? Que a gente estava estudando, ou sei lá, né? Poder realmente revisitar aquele tema. Aqui na parte de cima a gente consegue escolher, né? Qual a cor que a gente vai usar. E isso também é atrelado ao compartilhamento que eu falei um pouquinho mais cedo, né? Agora eu estou usando o amarelo suave aqui, mas vou fazer uma com um azul. E assim, todas as pessoas que clicaram naquele meu link, elas vão conseguir ver, né, ao abrir o livro. Então eu marco aqui, uso essa marcação, né? Então esse texto ele já vai ficar disponível, né, para quem eu fiz o compartilhamento do link. Aqui, favoritos, a gente consegue incluir, né, as páginas que a gente está lendo nos favoritos. Então, aqui a gente consegue avançar rapidamente para a página, né? Vou colocar aqui na capa. Vamos imaginar que eu adicionei aquela página aos favoritos e eu quero acessar ela rapidamente. Aí, clicando aqui nos favoritos, a gente vai conseguir acessar ela, né, rapidamente para voltar para o texto, onde a gente parou. Aqui a gente tem as seções de cartões de estudo. Essa parte aqui eu acho bem legal, né? Ela funciona como um jogo de cartas, né? Não posso dizer que é exatamente um jogo da memória, mas é bem parecido, né? Eu vou criar aqui um cartão de estudo para vocês verem como funciona.
né, a gente seleciona o texto e clica aqui em criar cartão. Vou colocar aqui cartão teste. Salvar. Aí aqui a gente pode colocar pergunta. Salvar. E aqui na próxima página eu vou criar mais um. Salvar. Aí aqui, a partir do momento que a gente cria esses cartões, a gente tem o botãozinho estudar. Vou clicar aqui para vocês verem como que funciona. Certo. Ao clicar no botão estudar, ele vai voltar para a gente, né? Eu acredito que eu tenha feito aqui ao contrário, né? Peço até desculpa para vocês, né? A gente coloca aqui, né? Perdão, ele vai te dar o pedaço do texto, né? Que você colocou. E vamos imaginar que você tem uma pergunta, né, sobre aquilo. E a gente tem os botõezinhos aqui que a gente pode assinalar, né? Como se eu sei essa pergunta, se eu não sei. E aqui eu clico e eu consigo ver a pergunta. Aqui também, né? No próximo card, posso colocar que eu sei. E aí eu clico. E se realmente estiver certo, né? Eu consigo verificar se essa pergunta estava correta, né? Isso daqui é mais para um uso individual, tá? Os cartões eles não podem ser compartilhados, é mais uma ferramenta mesmo para estudo, né? Por exemplo, a gente tem uma prova e o professor passou um conteúdo. Poxa, vou criar diversos cartões com aquele conteúdo e vou fazer um estudo, né? Testar o meu conhecimento, ver se realmente eu estou ali afiado com, né, de acordo com aquilo que o professor falou, passou e vou me dar bem na prova, né? Bom, sobre os recursos que a gente tem disponíveis são esses, né? Vou passar aqui para a parte de leitura em voz alta, tá? Ao clicar em leitura em voz alta, a gente tem aqui o botãozinho executar, que ele vai iniciar a leitura da onde a gente está, tá? Da seção onde a gente está. Caso você queira fazer uma leitura do livro completa, você pode clicar aqui no botãozinho de configurações, tá? Para poder ajustar algumas coisinhas, né? A gente pode aqui ajustar a velocidade da leitura, né? Selecionar a voz que vai fazer essa leitura, né? E aqui as configurações da leitura, né? Tem o modo de leitura simplificado e o modo detalhado, tá? Que aqui o modo detalhado ele vai ser mais abrangente, e esse daqui vai ser um pouco mais simplificado, né? Ele vai ignorar algumas coisas, como figuras, notas e afins, né? Ao clicar aqui, ele vai iniciar a leitura, tá? E para fazer a leitura do livro todo, a gente sempre recomenda que vocês voltem para a capa do livro, tá? Porque assim ele vai fazer uma leitura contínua, né? Do livro todo, certo? Aqui a gente tem também o recurso de imprimir. Ah, mas antes de falar do recurso imprimir, deixa eu só fazer um ponto sobre a leitura de voz alta, que eu não falei, tá? Assim, a leitura em voz alta, ela utiliza o recurso de leitura do próprio sistema operacional, tá? Por exemplo, igual eu estou usando aqui o sistema operacional Windows, então ele vai utilizar o sistema de leitura do próprio Windows. Então, assim, a chance de vocês terem problemas é mínima, e se caso vocês tiverem, eu sempre aconselho a dar uma olhadinha, né, na leitura em voz alta do sistema para ver se está tudo ok, tá? Dificilmente a leitura em voz alta ela não funciona na nossa plataforma, tá? Aí, continuando, a gente tem aqui o recurso imprimir, né? Que aqui, o imprimir, a gente disponibiliza a impressão de até 15% de cada obra,
Por que que a gente disponibiliza somente 15% de cada obra? Porque a minha biblioteca ela não é detentora, né, de todos os livros que nós disponibilizamos. A gente só tem a permissão de disponibilizá-los na plataforma de leitura, né? Então, por conta de direitos autorais, a gente permite apenas 15% de impressão de cada obra, tá? Então, assim, cada livro eu consigo imprimir uma quantidade de 15%. Exemplo, se esse livro ele tivesse 100 páginas, eu conseguiria imprimir 15 páginas. Se ele tivesse 300, eu conseguiria imprimir 45. E isso vale para cada obra, tá? Esses 15% são individuais por obra, tá? Não é da plataforma toda, é por obra. A gente também tem aqui uma sinalização, né? Que só é permitido fazer impressão de 6 páginas por vez, né? Então, é necessário ter um intervalo, né? Entre páginas, né? Por exemplo, entre 10 e 16. Que pode ser que aconteça em alguns momentos dele não fazer a conta correta, tá? Por que isso acontece? Porque como o nosso sistema, ele é de leitura, ele é baseado em rolagem, né? A gente rola o scroll do mouse para poder fazer a leitura. A, Muitas vezes as páginas elas são unificadas, né? Ao invés de ser uma página só, duas páginas contam como se fosse uma. Então, pode ser que em alguns momentos, como aqui agora, você precise colocar apenas 5 páginas, né, do que 6 de fato. Mas serão impressas as 6 páginas, tá? E assim, aqui também esse contador ele fica registrado, né? Se eu fizer a impressão dessas 6 páginas aqui, se eu abrir ele novamente, ele vai ficar aqui registrado, que eu já imprimi 6 páginas desse livro, tá? Bom, passando para o próximo recurso, nós temos aqui os recursos beta, tá? Isso daqui, eles são alguns recursos que nós estamos testando dentro da plataforma, tá? Essa seção eu gosto de deixar bem claro, tá? Que assim, isso daqui não significa que estará sempre disponível, né? Então, a gente tem aqui duas opções, né? Que está em teste e também gosto de dizer que talvez elas não funcionem 100%, né? Então peço para vocês não levarem muito em consideração, caso aconteça, né, um erro ou outro. A gente tem aqui, no caso, as duas opções, né? A opção de emoji e a opção de visualização com página simples e dupla, né? Como esses são recursos beta, né? E assim, eu não posso garantir para vocês que eles ficarão disponíveis na minha biblioteca, eu vou pular essa parte, tá? E deixo para encargo de vocês testarem depois. E se caso vocês gostarem, peço mais uma vez que vocês mandem o feedback para a gente, né? Lá no início, que eu mostrei para vocês no botãozinho enviar mensagem, tá? Leonardo, Sim, aproveitando que tu vai mudar o tema aí, eu queria fazer uma pergunta antes, eu botei até ali no chat, tá? Eu quero saber se tem claro. como baixar arquivo RIS para quem usa gerenciador de referências. Bom, essa informação eu não vou saber te dizer de bate-pronto, tá, Vanessa? Mas eu posso fazer uma pesquisa com o nosso pessoal de acervo e te responder ela posteriormente e você conseguir passar para o pessoal, se não for um incômodo. Mas Não, tudo infelizmente eu bem, não tenho tudo ela bem. nesse momento, tá bom? Não, tudo bem. Eu só aproveito então para falar para o pessoal que usa gerenciador que tem como utilizar o conector, né, que fica no navegador para salvar a referência, né, no gerenciador de referências, tá? Tem como usar o conector do Zotero, por exemplo, tá? Só Legal. isso. Obrigado. É isso, eu que agradeço. Bom, gente, no geral, a plataforma ela é isso, tá? Vou voltar aqui para o início, só para passar para vocês, né, a parte de acesso do aplicativo para fazer leitura offline, tá? Porque vocês têm a opção de fazer a leitura offline, tá?
Para fazer a leitura offline, vocês, né, primeiro precisam baixar o aplicativo, né? Nós temos disponíveis o aplicativo da Minha Biblioteca, tanto na loja da Play Store, né, que é para o Android, quanto na Apple Store, que é para o iOS, né? E para fazer o login no aplicativo, a gente acessa o botão Minha Conta aqui no canto superior direito, tá? A gente tem os dois botõezinhos aqui, né? Que é o obter o aplicativo, né? Que aqui ele vai direcionar para uma página onde tem os links para obter o aplicativo. E aqui a gente tem um botão de entrada rápida, tá? Que ele vai voltar um QR Code, que aqui vocês conseguem apontar, né? Após abrir o aplicativo, vai ter um botão de escanear QR Code, e assim vocês vão conseguir efetuar o login dentro da plataforma. Aproveito para passar uma informação muito importante sobre isso, tá? Quando for fazer o login por meio do aplicativo, a gente sempre recomenda que utilize o QR Code, tá? Até aparecem lá os campos de incluir usuário e senha, mas no momento essa opção ela não está funcionando com grande efetividade, né? Tem alguns probleminhas, né, sobre ela. Então a gente sempre recomenda utilizar o QR Code que vai funcionar, né? E o que eu tenho para dizer sobre o aplicativo? O legal do aplicativo é que ele permite a leitura offline, né? Então, ao abrir o aplicativo, você consegue tanto pesquisar ou até mesmo os livros que já foram abertos, vocês conseguem baixar ele para o dispositivo e fazer a leitura sem ter conexão com a internet. O único ponto que eu ressalto, né, que essa dúvida ela aparece bastante, é se ao baixar o livro para o dispositivo é possível compartilhar, né, por exemplo, se é feito o download por um PDF. E não, né? O livro ele fica no dispositivo, mas ele é criptografado dentro do aplicativo, né? Então, só é possível efetuar a leitura abrindo o aplicativo e, né, acessando por ele. E, gente, como eu não consigo compartilhar aqui a tela do meu telefone para mostrar, né, para vocês exatamente como funciona, eu recomendo que vocês deem uma olhadinha no nosso canal do YouTube. Lá nós temos também diversas dicas rápidas e diversos treinamentos, né, que já foram gravados. Caso vocês tenham, né, quaisquer outras dúvidas, posso até deixar disponível aqui também com a Vanessa. E, bom, basicamente é isso. E agora eu acho que a gente pode abrir para dúvidas, e aí eu vou respondendo vocês de acordo com aquilo que for aparecendo. Eu vou aproveitar então, Leonardo, e vou te fazer uma pergunta sobre as anotações que a gente faz ali nos livros, né? Quando a minha biblioteca retira aquele livro da plataforma, o que acontece? Eu perco as minhas anotações? Então, geralmente as anotações elas saem junto com o livro, tá? Mas assim, se for um caso de extrema necessidade, né? Por exemplo, você estava estudando e ali tinha as anotações, né? Muito importantes e assim algo realmente que seja necessário, pode entrar em contato com a gente, dizer o que aconteceu, que a gente consegue, né? Solicitar o resgate dessas anotações e a gente consegue enviar, né? Para a pessoa ali que estava utilizando as anotações. Ah, sim, então é importante informar, né, que os alunos talvez tenham que fazer algum tipo de salvamento, né, dessas anotações em algum outro local, né, porque tudo bem, né, que vocês conseguem resgatar e tudo mais, mas isso deve demandar um certo tempo, né, Sim, então é bom que as pessoas sejam precavidas em relação a isso, né, que elas salvem em algum outro lugar, né, talvez. sim, a gente sempre recomenda, né, que não.
utilizem única e exclusivamente a plataforma, né. Alguns recursos eles são para facilitar a a vida, né, do usuário ali, do aluno, até mesmo do professor, mas é muito, baseado naquela informação que eu passei mais cedo, como a gente não é detentor, né, dos direitos autorais dessas obras, a gente acaba sofrendo, né, com essas possíveis remoções, né. E, assim, é uma coisa que a gente não tem muito controle, vai depender muito do autor e da editora, né. Muitas vezes eles simplesmente pedem para a gente remover o livro e a gente só acata, né. Isso é um pouco chato no Sim, caso. sim. Sim, não, obrigada pelos esclarecimentos, Leonardo. Mas só aproveitando então, né, um lugar que daria para salvar, né, copiar e colar talvez essas informações seria no próprio gerenciador, tá, Uhum. pessoal? Então, gente, eu também estou à disposição se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, tá, sobre, enfim, como é que acessa a minha biblioteca, né? A gente tem um link na página Bibliotecas URGS, para que vocês façam o acesso, tá? Eu posso mostrar aqui, inclusive, se tu me permitir, Leonardo. Ah, tá ok, eu vou parar o compartilhamento aqui, tá. Tá bom, obrigado. Tá, eu vou compartilhar minha tela, então. Deixa eu me tornar apresentadora, senão eu não consigo fazer isso. Eu vou compartilhar uma guia do Chrome, que é essa daqui. Compartilhar. Tá? Vocês devem estar vendo aí a janela. Né? Dá para ampliar essa janela, né? E o meu mouse aqui. Então aqui, ó, eu estou na página Minha Biblioteca URGS, né, na fonte de pesquisa online, né, que eu acesso por aqui, fontes de pesquisa online, tá, nesse menu. E aí aqui eu posso fazer uma pesquisa, tá? Eu posso vir aqui em todas, né? Eu posso digitar aqui minha, só digitando minha já vai aparecer aqui embaixo o minha biblioteca, tá? Ou então, né, eu posso clicar aqui em livros eletrônicos, tá? E aí ele vai trazer todas as coleções de e-books que nós temos disponíveis, né? Inclusive a minha biblioteca, tá? Então era isso. Maravilha. Gostaria de agradecer a presença de todos, principalmente, a sua, Vanessa, muito obrigado pelo apoio. Me coloco inteiramente à disposição de vocês, tá? Caso vocês precisem novamente de mais um treinamento, podem contar comigo. E assim que caso apareça qualquer necessidade, vocês podem me acionar também, né? Vou estar aí, né, nessa parceria com a Vanessa, tá? Caso precisem. Podem me envolver sim, tá? E gostaria de desejar para vocês um ótimo dia e que vocês gostem muito de utilizar a nossa plataforma. Tá bom, muito obrigada, Leonardo. Agradeço a tua disponibilidade também. E aproveito para pedir para o pessoal que não assinou a lista de presença e não preencheu a avaliação do curso, tá? Que por favor faça isso agora. Os links estão aqui no chat, tá? E também nas notas compartilhadas que eu coloquei ali, fica acima dos nomes das pessoas que estão participando, tá? Tem notas compartilhadas ali, tem vários links importantes. Então, vocês podem copiar, né? E só não esqueçam então a presença, porque quem não assina a presença não recebe certificado, tá, pessoal? E eu vou permanecer aqui até todo mundo sair da sala, tá? Mas agradeço então a presença de todos e do Leonardo também, né, Leonardo? A gente vai ficar em contato então, certo? Maravilha, então, gente. Tchau, tchau. Um ótimo dia a todos.